Oi, gente, bom dia para a segunda aula de conceito de computadores. Primeiro nós vamos estudar a fonte. Aqui tem fio para dedéu, parece um macarrão, né? Olha! Mas nós vamos entender como é que funciona. Aqui tem fios verde, amarelo, azul, preto, piririm, pororó, macaxeira, mocotó na casa da vovó. Então, tá aqui. Eu vou explicar detalhadamente as tensões que saem daqui até chegar à sua placa-mãe. Antes, eu gostaria que você desse um like para mim, para nós, né? E também você fizesse uma inscrição, tá bom? Vamos lá? Agora! Bom, gente, vamos lá para você entender como funciona toda essa fiarada doida aqui, né? Aqui é a fonte. Ele vai alimentar essa placa toda aqui, ó. Bem aqui tem um conector. Ele é grandinho, esse conector. Ele sai várias cores, tá? O laranja é 3 volts, aonde vai alimentar o processador. 3 volts alimenta o processador. E o vermelho também é 5 volts, que também alimenta o processador. Como o 5 volts alimenta o processador junto, ele alimenta também a memória RAM. O processador também alimenta, aqui é um soquete, gente, onde você põe essa memória. Ele é alimentado por 5 volts. O 12 volts, que é o amarelo, ele já entra aqui, ó. O 12 volts ele serve para... Aqui em cima do processador tem um cooler. O cooler é um ventiladorzinho. Ele alimenta o cooler, o 12 volts. O 12 volts alimenta o drive de CD-ROM e também alimenta o HD. O HD SATA, tá? Que é aqui, ou SATA ou IDE. Esse aqui é o IDE para o HD e esse aqui é o SATA. E esse aqui é o 12 volts, que sai daqui e ele é conectado aqui. Então, e o azul, também o azul, ele sai menos 12 volts, onde ele alimenta os outros interfaces, como o áudios, o modem, tá? O áudio fica aqui, ó. Essa placa-mãe é a mesma dessa, tá, gente? Aqui. Quando você... Eu vou aproximar a imagem para você entender melhor. Que quando você aperta o botão aqui, ó. Aqui é uma CPU, eu coloquei pequeno. Quando você aperta esse botãozinho aqui do meio, o laranja, que é conectado nesse soquete, sai uma trilha que vem direto para cá, olha, ó, do painel. Toda a placa-mãe, quando você pegar, vai estar escrito, você procurando os pinos que tem aqui, vai ter USB, USB 2 e tal, e vai ter o painel. Num painel, você vai encontrar um nome, painel, é onde você liga a partida do liga e desliga. É aqui, num pino desse tem que sair 3,5 ou 5 volts. Esse aqui é o negativo. Uma vez você só toca um com o outro, o computador já começa a funcionar. Então é muito fácil, tá? Muito fácil. A fonte, eu vou explicar melhor no final aqui desse vídeo, que tem um equipamento que testa a fonte. Simples, tá? Para a placa-mãe ter um bom funcionamento, você tem que ter o bom funcionamento da fonte. Na outra aula eu vou ensinar para vocês a placa-mãe. É a ponte norte, a ponte sul, os MOSFETs, tudo que você está vendo, saída de VGA e tal, entendeu? A bateria, o comportamento da bateria,
o comportamento da ponte sul e a ponte norte. Fica ligado na próxima aula, tá limpo? Então já deu para você entender como é que funciona. Não foi uma aula profunda, mas você já vai ter uma boa ideia de como funciona uma fonte de um computador, né? Então você já começa a perceber que o computador se torna fácil de consertar, entendeu? Já se torna fácil. Na ausência, na próxima aula eu vou informar para vocês a ausência dessa memória, em que o computador se comporta na ausência dele, entendeu? Como o computador se comporta na bateria, que ele ó, tem uma bateria bem aqui, tá vendo? Ó? Bem aqui tem uma bateriazinha aqui, ó, de 3 volts. Então na próxima aula você já vai começar a entender como é que funciona todas essas coisinhas aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ligar uma fonte agora de um computador para vocês entenderem como é que funciona. Essa aula que eu estou dando é básica, exatamente para você entender, você que está começando, como é que funciona. Aqui é a fonte. A fonte. Eu vou ligar aqui, ó, da tomada eu vou ligar aqui. Eu tenho que me certificar se eu tá em aqui, ó, se está em 110 ou 220. No caso aqui está 110, que a minha energia é 110. Você pode ver que a fonte, quando eu liguei aqui, a fonte não funcionou. Ele só vai funcionar quando você der um gate. Então por isso que eu digo a vocês, para vocês comprarem esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelho. Ele já mata logo tudo, para saber se sua fonte funciona bem ou não. Que aí não precisa você estar usando um multímetro, porque tem um fio verde, aqui ó, um verdinho, tem um fio verde e o azul. Ele em contato com o preto, ele aciona a fonte. Aciona a fonte. Então o que é que eu vou fazer? Quando eu fizer essa ligação, que conectar no aparelho, olha o que vai acontecer. Eu vou conectar aqui. Pronto, ele acendeu, ó. Tá vendo esse barulhinho? Ele está dizendo que entrou, que a fonte tá boa, por enquanto. Mas quando você liga os outros, que é o de 12 volts, que tem entrada aqui, ó, ele já começa, ó, já parou. É porque não dá para ver direito na câmera, mas aqui, ó, já está escrito 12 volts, 5 volts que entrou os 3 volts, ó como ele já parou. E agora vamos ligar o resto. O cabo SATA que entra aqui, ó, já indicou, é porque não dá para ver direito eu vou aproximar mais um pouquinho para você entender. Opa, tá de cabeça para baixo, peraí. Ó, observa, tá começando a aparecer, ó, 12 volts, 5 volts, 3 volts, entendeu? E logo o cooler porque dentro da fonte tem um cooler, tem um ventiladorzinho, ele já começa a funcionar. Então essa fonte está boa. Ó, você vê tudo que eu liguei aqui, ó, tá vendo? Eu vendo isso aqui, assiste minha aula anterior que você vai entender. Pronto, aqui dá para você ver se a fonte está boa ou não, tá bom? E na próxima aula nós vamos estudar os periféricos da placa-mãe. Nós vamos colocar um computador para funcionar. Vou ligar todos esses cabos que estão ligados nele, a gente vai ligar na placa-mãe e saber aonde vai cada peça dessa aqui para funcionar o seu computador. Entenderam? Então é isso. É simples. Esse aqui é o pequeno kit que eu estou vendendo para você que está iniciando agora, tá? Ali tem um testador de
de fonte, tem um CD-ROM, onde a gente reprograma o computador do cliente sem precisar formatar, como eu expliquei na aula passada, tá? A gente tem que evitar de estar formatando HD de cliente. Formatação de HD prejudica o HD para dedéu, tá? E vai também, gente, olha, 3 discos, um programa do Windows 8, um Windows 10, 3 CDs, um Windows 8, um Windows 10, e vai também um CD para você tirar do cliente. Vamos supor, o cliente tem documento lá dentro, ele não quer perder, você pode resgatar os documentos do cliente, né? Se caso o cliente tiver uma senha que ele esqueceu, que não consegue mais entrar no computador, vai também um programa para você tirar a senha do computador nesse CD, entendeu? Sem precisar estar formatando o HD do cliente. Então tá aí, esse kit eu estou vendendo, vai grátis os programas. Esse Windows 10, gente, é um Windows 10 muito leve. Esse Windows 10 aí, ele foi feito até a funcionar até em computador de 2 GB, computador antigo, tá? O Windows 8 já é mais pesado um pouquinho, mas o 10 que eu vou dar para vocês é muito bom, funciona perfeitamente. Eu particularmente eu gosto mais do Windows 8 que o Windows 10. Para mim o 8 é melhor, particularmente eu. E tá aí, você comprando o kit, é só você entrar em contato comigo, que eu mando pelo correio isso aí, tá? E vai tudo isso aí, vai o cabo de CD, vai o CD-ROM, tudo zero, gente, tudo, não tem nada usado, tudo zero. Então aproveite, valeu!